Hoje o Saúde em Prática vai tratar de um problema que atinge o coração, a arritmia. Você vai saber quais os sintomas, como diagnosticar e tratar esse descompasso cardíaco. É agora no Saúde em Prática. O coração segue um ritmo, uma cadência. Quando ele acelera ou bate muito devagar, é sinal de que há alguma coisa errada. Nossa equipe de produção foi conversar com o cardiologista Roberto Berber. Vamos ver. Então, o coração saudável, ele pode variar a quantidade de batimentos por minuto dele, tá? Depende da pessoa, depende da capacidade física dessa pessoa, da idade, né, dessa pessoa, todas essas, da atividade dessa pessoa, tudo isso vai influenciar. Então, por exemplo, uma criança tem um batimento mais acelerado que um adulto, que tem um batimento mais acelerado que um idoso. Então, com a idade, a gente vai diminuindo a nossa frequência cardíaca. Então, um adulto, em média, de forma mais grosseira, tem um batimento mínimo em torno de 60, no máximo em torno de 100 batimentos, isso em repouso. Por quê? Porque se ele estiver fazendo atividade física, esse batimento vai acelerar. Se ele estiver dormindo, né, esse batimento também vai ficar mais lento. Uma pessoa mais condicionada tem um coração mais lento do que uma pessoa que não tem condicionamento físico. Então, um atleta pode ter uma frequência cardíaca de repouso de 40 batimentos por minuto. A arritmia é quando a gente tem um descompasso no batimento cardíaco, tá? Esse descompasso pode ser para menos, quando ele é bradicárdico, que a frequência cardíaca fica abaixo do esperado para aquela situação, do esperado para aquela pessoa, ou taquicárdico, quando ele fica acima do esperado ou do adequado para aquela atividade, para aquela pessoa. Também temos variações no compasso do batimento. Então ele pode estar numa frequência normal, mas ele pode estar tendo batimento irregular, descompassado. Isso também é uma arritmia. Aqui nessa imagem, nós estamos vendo o ritmo do coração irregular, ou seja, o coração está descompassado. Nós vemos aqui o impulso cardíaco todo bagunçado, ele não está mais ritmado como estava no ritmo normal do coração. Este é um exemplo de arritmia cardíaca. Já sabemos o que é a arritmia, mas como ela se manifesta? Será que perceber o coração disparado ou lento demais já é o suficiente para indicar alterações cardíacas? E aí, doutor Roberto, quais são os sintomas? A pessoa sentir que o coração está acelerado ou está abaixo do normal é um sinal de que pode ter algum problema. E é um sinal que deve ser levado em consideração e que deve motivar a busca do médico para fazer uma avaliação. Os sintomas de arritmia cardíaca são variados. Os mais frequentes são palpitações, batidas falhadas, batidas irregulares, batidas fora do compasso, a batida lenta do coração ou a batida acelerada do coração é um sintoma. Outros sintomas como cansaço, pode ser sintoma de arritmia, desmaio, perda da consciência súbita ou ameaça do desmaio, aquele escurecimento de visão, também pode ser um sintoma de arritmia, né? Mesmo uma dor no peito, falta de ar, também podem ser sintomas de arritmia. Então são sintomas muitas vezes inespecíficos. Então esses sinais têm que servir de alerta para que a pessoa procure um médico, que ele vai ter condição, através dos exames, da história clínica, do exame físico, que é examinar o ritmo do coração pelo próprio médico, e dos exames complementares, fazer um diagnóstico se realmente tem uma arritmia ou não tem uma arritmia. Outra coisa importante de ser falado é que muitas vezes a arritmia ela é assintomática ou ela é oligossintomática, né? Então, às vezes os sintomas são poucos, mas eles têm que ser valorizados para a gente poder fazer o diagnóstico adequadamente. Você sabia que o sedentarismo, a alimentação inadequada e o sobrepeso contribuem para aumentar os casos de arritmias?
As pessoas predispostas a apresentar arritmia cardíaca são as pessoas que têm predisposição a ter doença do coração. Porque o coração doente, ele tem mais frequentemente arritmia, tá? Então, tudo que fizer o coração ficar doente, aumenta a chance dessa pessoa ter arritmia. Quais são as coisas que podem fazer com que o coração fique doente? Vamos falar, tem causas genéticas, tem doenças que a pessoa já nasce, já tem uma tendência genética que pode desenvolver problemas de coração e, consequentemente, arritmia, e tem as situações de hábitos de vida. Então, o paciente hipertenso com a pressão não controlada aumenta a frequência de problemas de coração e, consequentemente, arritmia, os pacientes diabéticos, os pacientes que fumam, os pacientes que não fazem atividade física, que são sedentários, os pacientes que têm colesterol elevado, os pacientes que apresentam muito estresse emocional, também é um fator de risco para problemas de coração e de arritmia cardíaca. Os pacientes que já apresentaram doenças do coração, como infarto do miocárdio, eles também têm uma chance maior de arritmias cardíacas. Então, em suma, os bons hábitos de vida, as pessoas que não têm bons hábitos de vida, que têm doenças que levam a problema no coração, apresentam também maior chance de ter arritmia cardíaca. Saúde em Prática vai para uma breve pausa e no próximo bloco você confere como é feito o diagnóstico e como é o tratamento da arritmia. É daqui a pouco no Saúde em Prática. A minha dica de hoje é: você que tem uma criança, um primo, um sobrinho ou um aluno, ou seu filho que não fala ainda aos 2 anos de idade, né? Se por volta dos 2 anos de idade a criança ainda não começou a falar as primeiras palavras, tem dificuldade de responder quando é chamado, e você tem a sensação que ele não compreende tudo que você fala, não hesite em procurar um fonoaudiólogo, né? E relatar isso para o pediatra ou procurar um otorrinolaringologista que vai poder orientar e fazer uma boa avaliação. A criança nessa idade já deveria estar falando e compreendendo grande parte das palavras do seu vocabulário do dia a dia. Saúde em Prática está de volta, hoje falando de arritmias cardíacas. E engana-se quem pensa que é só o coração que sofre com a arritmia. Ela tem ligação com o surgimento de outras doenças. Nossa equipe de produção foi conversar com o cardiologista Roberto Berber. A arritmia cardíaca pode ser consequência de algumas doenças e também pode ser causa para algumas doenças. Então vamos lá. A arritmia cardíaca pode ser consequência de problemas de coração, por exemplo. Um paciente teve um infarto, né? Em uma região do coração ele teve uma morte daquele músculo cardíaco. Naquela região que morreu, aquela parte do coração, ele pode desenvolver uma arritmia naquela região, né? Então, a arritmia ela é uma consequência do infarto do coração. E a arritmia também pode ser causa de problemas de outros problemas de saúde. Então, uma causa de um problema muito grave, chamado AVC, que é o conhecido como derrame, muitos desses pacientes que tiveram AVC ou que apresentaram derrame, têm como causa uma arritmia cardíaca, que muitas vezes pode até não ser conhecida, pode ser assintomático. Porque o coração fora do ritmo, numa arritmia muito frequente chamada fibrilação atrial, aumenta a chance de formação de coágulos dentro do coração. E esses coágulos podem se desprender e entupir um vaso do cérebro, levando ao famoso derrame, ao AVC, acidente vascular cerebral. Então a arritmia acaba sendo a causa para aquele problema. E a arritmia também pode ser causa de uma coisa muito grave, que é a morte súbita. Aqueles casos dramáticos, às vezes acontecem até em pacientes jovens ou até atletas, que apresentam uma morte súbita e inesperada de causa arrítmica. A arritmia pode ser diagnosticada através da história clínica, dos sintomas que o paciente apresenta, das queixas que isso o médico vai avaliar, do histórico familiar desse doente, as doenças da família, a presença de outras doenças cardíacas, de outras arritmias ou até de morte súbita na família. O exame físico, onde o médico vai escutar o coração, vai avaliar a pressão, vai avaliar a frequência cardíaca. E os exames complementares,
onde nós temos um arsenal de exames da medicina que podem mostrar o funcionamento do ritmo do coração. Eletrocardiograma, teste de esteira, Holter, ecocardiograma, Looper, chegando até em exames invasivos como é o estudo eletrofisiológico, onde a gente avalia o funcionamento do coração através de catéteres lá dentro do coração. Agora a gente vai conferir como tratar a arritmia. É possível fazer o coração voltar a funcionar normalmente, sem descompassos? O tratamento para as arritmias cardíacas passa por algumas possibilidades. Algumas arritmias não precisam de tratamento, apenas acompanhamento. Outras, a gente vai usar medicações, remédios, tá? Para controlar a frequência ou para tentar reverter aquela arritmia e voltar para o ritmo normal do coração. Em algumas situações, a gente vai usar métodos invasivos. Aí vem as ablações, através do estudo eletrofisiológico e o uso de catéteres dentro do coração, onde a gente vai cauterizar os focos dessa arritmia lá dentro do coração. E muitas vezes o uso de marca-passos ou cardiodesfibriladores, que são aparelhos que vão fazer com que o coração não fique lento ou podem até produzir uma descarga elétrica, um choquezinho dentro do coração e reverter uma arritmia mais grave, salvando a vida daquele paciente. Em alguns casos, nós temos a cura completa da arritmia. A ablação tem um potencial de cura muito elevado num grande número de arritmias. Então, eu não posso falar que todas as arritmias têm cura, mas grande parte das arritmias tem cura. E grande parte dessas arritmias, quando não tem curas, elas têm tratamento também. E quais atitudes podemos tomar para evitar que nosso coração saia do ritmo? É hora do Opção Saudável. Para vocês que estão assistindo o programa, o recado para a gente evitar de ter uma arritmia cardíaca é evitar de ter uma doença no coração. Então nós temos que ter hábitos saudáveis e uma vida saudável para preservar a saúde do nosso coração. Então uma boa alimentação, evitar a obesidade, evitar o sedentarismo, ou seja, fazer atividade física regularmente, evitar as doenças que promovem sobrecarga no coração, como hipertensão, diabetes, colesterol elevado, evitar os hábitos como fumar, beber em excesso. Isso tudo vai fazer com que o coração fique saudável e, consequentemente, você não tenha arritmia cardíaca. Saúde em Prática fica por aqui. Você aí de casa pode rever esse programa e todos os já exibidos em nosso site. A gente se encontra na semana que vem. Tchau!